Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos o povo de Deus. Eu sou o vosso irmão na fé, Eduardo Almeida. Não sou o seu pastor, nem o seu coach. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Louvado seja Deus, de estudo da graça de Deus. É onde o apóstolo Paulo diz que ele colocou como sábio e arquiteto e o fundamento que é Cristo. Então nós vamos estudar sobre a graça de Deus. Vós sois salvo pela graça. Todos vocês foram salvos pela graça. Deus abençoa a vida de todos. Vamos a mais uma compreensão da palavra de Deus. Vamos entender qual é a vontade do Senhor. Aí nós vamos observar aqui, dentro desse estudo, eu quero que você não deixe de escrever e não deixe de deixar o seu like, né? Louvado, aperte aí o sininho. E eu quero agradecer também a todos que têm nos acompanhado pelo YouTube e também pelo Instagram. Deus abençoa a vida de todos vocês. Nós vamos ler um texto aqui, que o evangelho que Paulo pregava, muito bem, evangelho, para quem não sabe, é boas novas, e boas novas de alegria. As pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, quando é evangelho, é boas novas, ela se sente feliz, ela se sente alegres, porque é o evangelho da graça. Quando não é o evangelho da graça, aí as pessoas, elas se tornam, elas fecham o coração, elas fecham o seu semblante, não aceitam o evangelho. E você vai ver isso hoje na sua vida. O evangelho que Paulo pregava, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, esse evangelho que ele pregava era loucura para os judeus, loucura para os judeus, escândalo para os gregos. Eu vou ler um versículo aqui e tenho certeza absoluta que muitos evangélicos e cristãos vão ficar escandalizado, porque eles são cristãos, estão na igreja evangélicas, mas eles não vivem na graça de Deus. Por isso é escândalos para eles. Abre a sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, capítulo 2, verso 11. A graça da salvação há se manifestado a todos. E Tito deve falar dela. Então, esse ensinamento, na verdade, ele é apostólico. Era por isso que Tito tinha que falar da graça que tinha chegado a todos. Então vamos lá, capítulo 2, verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus, dizia Paulo, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Essa é a graça de Deus, a todos os homens. Não é a alguns homens,
Não é a uma tribo, é a todos os homens. Muito bem. Então tá aí a palavra de Deus. Essa é as boas novas da graça de Deus. E segundo Efésios, capítulo 2, verso 8, vós sois salvos pela graça. Não vem de vós, não é por obra sua, não é por jejum, não é porque você tem que ser batizado, não é porque você tem que tomar santa ceia, não é porque você tem que dar o dízimo, não. É pela graça, um dom, um presente de Deus a todos os homens. Isto foi por causa do único sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que o assunto de Paulo, do seu ministério, era Cristo. Não era Moisés, não era Davi, não era Jeremias, não era Abraão, mas era Cristo. Porque Cristo é o fim da lei e dos profetas. Ele cumpriu. Ele diz: Tetelestai, está consumado, fechou o canon. O tempo estava chegando ao fim. Aleluia. Muito bem, vamos continuar. Então esse evangelho, que segundo a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz que esse evangelho, o evangelho para ele era, olha só, porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê. Você crê nesta palavra que eu estou pregando? Então, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus, dizia Paulo, e também dos gregos, porque nele se descobre, quer dizer, no evangelho que Paulo pregou, que Paulo recebeu, a graça, é essa revelação da graça. Se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá da fé. Você tem que crer neste evangelho, do qual o fundamento é Cristo. Vamos lá. Então, louvado seja Deus. Para alguns, nesta época, este evangelho era loucura. Olha aí, capítulo 1 de 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 23. Olha aí. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muitos não acreditam nesse evangelho que eu estou pregando, porque ele é apostólico. Eu sou uma carta viva. Paulo diz: vós sois uma carta escrita, uma carta viva, nossa. Então, o apóstolo Paulo recebeu a graça, a revelação da graça. Então, o evangelho das boas novas, ele é apostólico e de graça. Vamos lá para Romanos, capítulo 1, verso 5. Olha que está aí, Romanos 1, 5.
pelo qual recebemos a graça. Paulo está dizendo. E o apostolado para a obediência da fé. Então, a obediência de toda a fé evangélica cristã, para a obediência dessa fé, a mensagem única, a única mensagem, só tem uma, ela é da graça e apostólica. Muito bem, para a obediência da fé de todas as gentes, pelo seu nome. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, ela é graça e apostólica. Muito bem, vamos continuar. Assunto importantíssimo e nós não podemos de maneira nenhuma deixar passar esse estudo tão importante. Somos salvos pela graça, segundo Efésios, capítulo 2, verso 8. É um ensinamento apostólico, do qual o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, revelou esta revelação da graça, porque ele recebeu do Senhor, não foi buscar em Jerusalém por aqueles que já eram apóstolos, mas ele subiu a Jerusalém, como está escrito lá em Gálatas, louvado seja Deus, por revelação, a revelação da graça. Muito bem, olha que tremendo é esse estudo, hein? Muito bem, vamos lá, vamos a mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, tá vendo? Paulo está dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada a Paulo a graça. Aí você fala, nós somos também da graça, então você tem que ser da sã doutrina. A sã doutrina que o apóstolo Paulo prega, apóstolo dos gentios, ela tem que estar em você, e não os ensinamentos mosaicos, ou do judaísmo, ou da lei. O fim da lei é Cristo. Muito bem, vamos lá. Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, ele está dizendo, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Então, essa graça foi recebida de Deus, foi dada de Deus a Paulo. Paulo recebeu essa graça. Então, ele colocou ele como arquiteto e sábio. Mas esse fundamento, veja, Paulo está dizendo que cada um veja como edifica sobre ele. Não pode dizer que a igreja é pecadora, porque Cristo já nos salvou, já pagou o preço na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Somos livres segundo Gálatas capítulo 5, verso 1 em diante. Nós não somos como Moisés que punha o véu, para que quando o povo olhasse para o seu rosto, não visse a glória de Deus que ia saindo, que ia se desvaziando, que ia se apagando no seu rosto. Mas nós, com o rosto descoberto, foi aberto
os nossos olhos e a graça de Deus foi revelada, foi transmitida de mão do apóstolo dos gentios para nós, e hoje nós conseguimos compreender este ensinamento. Versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, tá vendo? Não pode. Não adianta, irmão, querer colocar Moisés, Jeremias, não adianta querer colocar dízimo, querer colocar o batismo, querer colocar essas coisas que nós aprendemos no evangelho tradicional. Porque o fundamento já foi o apóstolo dos gentios, nós somos gentios, é o apóstolo Paulo. Então foi-lhe dado, louvado seja Deus, essa posição de mestre, de sábio, arquiteto. E ele diz aqui no versículo 11, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto. Qual que está posto? Já está posto, o qual é Cristo. Aí você fala que o irmão é pecador, porque o irmão não deu dízimo. O irmão é pecador, porque o irmão não é batizado. O irmão é pecador, porque o irmão não foi na campanha, não fez a campanha da vitória. Então ele é pecador, e você é inimigo da cruz, porque você está pondo outro fundamento que não é Cristo. Está entendendo? Oh, abençoado. Não fique escandalizado não, porque esse evangelho era loucura para os judeus, escândalo para os gregos. E se você está escandalizado com esse evangelho, você não está na graça, você está na lei do judaísmo, julgando os seus irmãos, porque a lei mata, irmão. A lei, ela estava enferma pela carne. Então, quando jogaram aquela mulher nos pés de Jesus, aí Jesus disse assim, eles vieram acusando, porque a lei, que é adversária, que é oposta à justiça de Deus, à justiça divina, que é a graça, nós acabamos de ler aqui, que na graça é descoberta a justiça de Deus, e você não entendeu ainda as escrituras, então tá aí, não pode colocar um outro fundamento do qual é Cristo. Agora vamos continuar. Versículo Romanos 11, capítulo 11 de Romanos. Vamos voltar um pouquinho. Verso de número 13. Porque convosco falo, gentios, está falando conosco, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Olha aí. Então, irmão, Paulo recebeu a incumbência de mestre, de nos ensinar a revelação, a graça de Deus. E somos salvos pela graça. Que ninguém vos faça presa, dizia Paulo em Gálatas, capítulo de número 5. Louvado seja o nome santo, e já vamos ler isso lá. Muito bem. Então tá aí. 1 Timóteo, mais na frente. Olha que palavra gostosa da gente ouvir logo cedo, né? Gálatas, capítulo de número 2, verso 7. Gálatas não, é 1 Timóteo, irmão. Perdoa. 1 Timóteo, aí depois de Efésio, aí na frente depois
de Filipenses, Colossenses, Filipenses, aí nós encontramos aí 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Olha o que está escrito aí, que coisa linda. Isso é boas novas. Para o que, digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído, Paulo está dizendo, pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Na fé é essa que nós cremos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então ele era pregador, apóstolo e doutor dos gentios, homem capacitado para nos ensinar a graça de Deus. Então este evangelho que eu estou te pregando, que eu estou ensinando, ele é apostólico, sem intérprete e sem, louvado seja Deus, nenhum embaraço, porque a eles foi dado essa revelação, a ele, o apóstolo dos gentios. Muito bem, vamos continuar esse estudo. O apostolado é a interpretação da lei e também dos livros históricos. Ele pôs o fundamento, o alicerce, né? Que era Cristo. O assunto de Paulo, do seu ministério, era Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se nós formos observar o testemunho deste homem, que era zeloso da lei, do judaísmo, e perseguia a igreja. Agora, no encontro que ele teve com Cristo, Jesus o chamou e revelou a ele a graça de Deus. Então, pela graça sois salvos, todos vós, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E coisa tremenda, irmão, é esse ensinamento. Louvado seja Deus. Paulo estava dizendo que se alguém edificar sobre este fundamento, um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno ou de palha, tem que ser no fundamento que é Cristo. Tá vendo? Não pode, louvado seja Deus, ter a campanha da arca. Não pode passar por baixo do véu. Isso daí é outros fundamentos. O fundamento da verdadeira sã doutrina tem que estar baseada em Cristo, o nosso Salvador. Agora vamos para Efésios, capítulo de número 2. Olha, é tremenda essa palavra. Efésios 2,19, diz assim: assim que não sois estrangeiros, porque gentios naquela época era chamado de estrangeiros. Não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, era chamado de forasteiros também, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Hoje, na graça, somos aceitos, fomos recebidos como concidadão dos santos, porque estes santos foi unificado. Deus ajuntou, lembra bem desse texto na Bíblia? Judeus e gregos, e fez um povo só. Então, dentro dessa união de entre os povos,
se fez cidadão, se fez concidadão dos santos, unidos. Agora uma família de Deus, uma única mensagem, uma única fé, um único Deus de todos os homens, um único Senhor de todos os homens. Não tem 3 Deus, 4 Deus, não tem 5. O dele é um, o meu é outro. Não, é um só Deus e um só Senhor, um só batismo, que não é por imersão, que não é por expersão, que não é em nome de Jesus, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é em Cristo. Romanos 6,3. Oh, glória! Este batismo, essa revelação é da graça. Então está aí, que coisa tremenda. Então, dentro do ensinamento do apóstolo dos gentios, nós continuamos aqui, somos cartas vivas, louvado nossa, disse Paulo, né? Louvado seja Deus. Olha que coisa linda. Versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha aí. Fomos edificados no fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus é a pedra, a principal pedra da esquina. Então, se estiver fora desse fundamento, não é evangelho da graça. Se tiver campanha da fogueira santa, não é evangelho da graça. O evangelho da graça, já somos salvos pela graça. Aí cabe lá uma pergunta. Se somos salvos pela graça, aonde fica aí o arrebatamento? Vou deixar essa interrogação para você pensar. Muito bem, louvado seja Deus. Se o apóstolo Paulo, vou ler para vocês aqui, porque Deus está fazendo eu ir lá. Olha aí, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Observe. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, ele está falando do corpo, viu? Nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Olha o apóstolo Paulo dizendo que nós, nesse corpo, nesse tabernáculo, desejamos ser revestido da nossa nova habitação no céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, no qual deu também penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos nesse corpo, olha aí que o tabernáculo lá é o corpo, enquanto estamos neste corpo, vivemos ausente do Senhor. Quando esse corpo tombar, o Espírito volta a Deus que o deu. Segundo Eclesiastes, capítulo 12, verso 7.
Tu é pó e ao pó tornará. Essa casa vai tombar, pum, pro pó. Mas o espírito volta a Deus que o deu. É aquilo que Paulo diz, que nós estamos aqui gemendo, desejando nos revestir. O Espírito revestirá da glória e entrará na sua nova habitação. Isso é ensinamento apostólico dentro, louvado seja Deus, dentro desse ensinamento. Vamos ler o último versículo para nós pararmos, que já passou a hora. Hebreus, capítulo 10. Olha aí, Hebreus, capítulo 10. Olha aí. Se você não aceitar isso, olha só o que virá sobre a sua vida. Hebreus, capítulo 10, verso 28. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Era assim que a lei agia. A lei, nela havia a morte, a operação da morte. Morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidará vós será julgado, merecedor, aquele que pisar ao Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Está aí, meu irmão. Se você não aceitar esse evangelho da graça, você está fazendo um agravo ao Espírito da graça. Porque se na lei de Moisés morria sem misericórdia, com a testemunha de 1 ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, 3 testemunhas, muito mais é aqueles que pisar no Filho de Deus e tiveram como profano o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue falando melhor em cada coração. Todos vocês são salvos pela graça. Deus abençoa.